Vamos começar então o nosso culto, tá bom? Eu durante a semana consegui fazer uma conexão com a célula dentro do Windows Meet e aí Windows Teams na realidade, e eu consegui fazer sem interrupção. Só que aí agora deu esse problema todo para entrar. Não sei o que aconteceu. Eu testei de tarde, deu certinho e agora à noite resolveu dar problema. Mas enfim, estamos conectados. Muito bem, meus queridos, que Deus possa abençoar o seu coração nessa noite, nesse tempo, tá cuidando aí da sua vida, diante dessa situação que a gente tem vivido. Os irmãos aí que nos acompanham pelo Zoom, quem nos acompanha pelo Facebook, a gente não tem tanta essa interação, mas também sejam bem-vindos aí, você que está assistindo no Facebook. Tá joia, queridos? A gente vai orar então e vamos colocar diante do Senhor esse tempo e aí a gente começa o nosso culto, nosso tempo de louvor e de adoração a Deus. Ok? Deixa eu orar por nós aqui. Senhor, agradecemos a Ti porque o Senhor cuida das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque nada tem nos faltado e a Tua presença, ó Deus, é o que nos basta. Muito obrigado, Senhor, por nos acompanhar durante esses dias difíceis, nos ajudando com a orientação segura da Tua Palavra. E é o que nós queremos entender nessa noite. Possamos cantar ao Senhor, Te louvar e que o nosso coração se alegre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Vamos cantar então. Nós somos o povo de Deus, tá? E a gente vai começar com essa música que o Seu Sangue comprou. Deixa eu compartilhar a tela para nós aqui. Cadê? Aonde você está usando? Kaique tá em pé hoje. Vou usar. O meio do computador vai deitar no meu. Muito bem. Que ouça. Avisa aí, Marita. Vamos lá. Pode começar. Sua graça alcançou.
interromper aqui. Aqui. Muito bem, meus irmãos, vamos dar então sequência aqui ao nosso tempo de compartilhar da palavra de Deus. Hoje eu achei que a gente ia poder ficar à vontade aqui, mas o programinha não me ajudou. Queridos, uma das coisas que nós percebemos é que em tempos de perseguição, nós precisamos, confiar que Deus cuida do seu povo, ok? Isso é uma realidade que nós temos. E dentro dessa realidade de que Deus cuida do seu povo, nós precisamos confiar nisso e entender como é que Ele faz isso, como é que Ele cuida do seu povo em tempos de perseguição, em tempos de adversidade, em tempos de luta, ok? Então é sobre isso que a gente vai falar, porque veja só, Pedro ele escreve a sua carta para encorajar aqueles irmãos que estavam passando por tribulação, eles estavam então dispersos, então em algumas situações muitas vezes não poderiam se reunir como outras igrejas, mas não deixava de ser o povo de Deus. E isso é uma das coisas que nós percebemos, que Pedro então tenta encorajar esse povo que está disperso, mostrando para eles quem eles são, apesar do que eles têm enfrentado, ok? Então veja só, o que eu queria compartilhar com vocês, então é isso aqui, que Deus então ele cuida do seu povo, tá? E aí a gente vai observar então, olhando para a carta de Pedro, como é que Deus cuida do seu povo. Porque veja só, queridos, nós, a palavra de Deus fala, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja só, Pedro está dizendo que esse povo que está espalhado é na realidade um povo que precisa entender que eles são o povo de Deus. É uma casa espiritual, tá? É um sacerdócio de Deus. Eles oferecem para Deus, então, mesmo dispersos, eles podem então cultuar ao Senhor e oferecer um culto agradável a Deus, ok? E é desse povo então que nós fazemos parte também. Somos o povo de Deus, somos a sua igreja. E a grande questão é então como é que Deus cuida desse povo no meio então dessa perseguição, no meio dessa dificuldade, no meio das adversidades que certamente vêm contra a nossa vida. Vamos observar isso lá na carta de Pedro, no capítulo 5, e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra de Deus, 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberemos a imarcessível coroa da glória. Então, meus irmãos, nós temos aqui nesse texto, na realidade a gente vai falar só da primeira parte, como é que Deus cuida do seu povo? De duas maneiras eu coloquei, instruindo a liderança e orientando então os crentes, orientando o seu povo, como eles podem então enfrentar essa realidade. Hoje a gente vai falar só essa primeira parte, instruindo a liderança, e aí no próximo encontro falaremos então dessa orientação que Deus dá para os crentes. Muito bem, então vamos lá. Como é que Deus faz essa instrução, ok? À liderança. Vamos começar observando aqui que Pedro, ele fala ao longo da sua carta para várias classes de crentes. Ele falou para os cidadãos que devem ser sujeitos a autoridades. Ele falou para os empregados que deveriam ser sujeitos aos seus senhores. Ele falou para as mulheres que deveriam ser sujeitas aos seus maridos. Ele falou dos homens que deveriam participar da vida comum dos seus lares. Então, assim, de uma maneira geral, ele apanha todos os crentes da igreja. Agora, e nesse texto, ele se volta para os anciãos, os presbíteros,
E mais adiante a gente vai perceber para os jovens e para a igreja de uma maneira geral. Ok? Então, falando aos líderes também, Pedro tem uma palavra para a liderança da igreja. E é muito interessante, queridos, a gente perceber esta realidade na palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem uma orientação dada à igreja, mas também tem uma orientação dada aos crentes. Ou seja, ninguém, tá, fica fora aí da orientação que vem da parte de Deus. E ele começa dizendo rogo-vos. E essa palavra é uma palavra muito rica, né? De onde vem a palavra paráclito, a palavra, a ideia de encorajamento, a ideia de estar ao lado. Então nós percebemos que Pedro, ele chega para aqueles irmãos, ele chega para esta igreja, né, que está dispersa. Esses irmãos muitas vezes não estão, talvez, com dificuldade de se encontrar. Essas igrejas estão espalhadas ali pela região da Ásia. E ele então chega para esses irmãos não como alguém que é um supra-sumo, tá? Não como um papa, mas ele chega na verdade como um irmão mais velho, alguém que já passou por diversas experiências da vida e ele quer compartilhar então dessas experiências cristãs com esses irmãos. E aí ele fala para eles, então eu rogo a vocês, eu quero encorajar vocês naquilo que eu vou expor agora. Então não é na realidade vamos pensar assim, é uma orientação, é um encorajamento para essas pessoas que estão à frente da igreja. Porque é muito importante, nesse período de perseguição, nós recebermos da parte de Deus uma orientação clara, segura, que nos ajude realmente a saber para que lado nós devemos caminhar. E aí nós percebemos então que uma liderança é muito importante nesse sentido. Então Pedro ele fala algumas coisas, primeiro acerca dele, né? Ele fala que ele está direcionando a sua palavra aí aos presbíteros. Caiu Caiu o quê? Caiu? Caiu. Ixi, hoje tá... Ok, vamos lá. Os irmãos aí do Facebook, segura um pouco, o nosso Zoom aqui caiu, tá? A gente já vai retomar já. É que na realidade a internet caiu pra gente aqui. Só um pouquinho, tá? Caiu. Empresta o... de fundo dele, a Mônica assim. Prestar o quê? Deixa eu tentar arrumar aqui, irmãos. Só um pouquinho, tá? Você que tá aí na... Ok? Vamos lá, vamos ver se conectou. Aqui, acho que vai voltar aqui. Pera aí. Deixa eu ver se ele volta lá na... Vamos ver se ele volta direto na reunião que estava antes. Voltou aí? Voltou. Aqui também. Isso. Foi arrebatamento não, né? Não, com certeza. Nós não pode ficar? Viu? Tem que abaixar um pouquinho esse monitor ali, tá muito alto. Tá ligado? Tira o negocinho da frente aí. Muito bem, meus irmãos. Vamos lá. Deixa eu ativar o som. Opa. Aqui, peraí. O Face está no ar, mas só tem que botar alguma coisa na internet dele. Porque tem que ligar o seu som, tá? Desligado seu som, marido. Isso. Muito bem, gente. Vamos voltar aqui. Hoje a nossa conexão tá difícil. Tá bem complicada, né? Mas que bom que estamos de volta aí à nossa reunião, ok? Esperamos não ter perdido nenhum pecador no meio do caminho aí. Então você que está nos acompanhando no Face, entenda que é isso que está acontecendo, ok? Muito bem, então eu estava falando acerca de Pedro, né? Que faz essa convocação para que os presbíteros, então, eles possam ser encorajados nesse trabalho que é tão importante na obra do Senhor. Tá certo? E uma das coisas que a gente nota é que Pedro ele fala aqui, ele então como aos presbíteros, e ele na qualidade de presbítero. Então percebe que ele chega no mesmo nível que aqueles irmãos. Ele não fala assim, eu sou o apóstolo, eu sou... Não, ele chega, eu como presbítero, assim como vocês, tá? E ele fala então para esses irmãos, ele quer encorajar esses irmãos, para que eles possam, como ele já disse nessa carta, alegrar-se na medida em que são co-participantes do sofrimento de Cristo.
lá no capítulo 4, ele falou acerca disso. Tá? Para que quando chegar a revelação de Cristo, vocês alegreis, exultando. Então Pedro ele tem essa perspectiva do encorajamento, de se colocar do lado dos irmãos, né? Principalmente de quem está na frente, quem é líder na igreja. Ok? Então outra coisa que a gente percebe é o seguinte, um líder espiritual, né? Ele tem essa experiência com Cristo, porque ele fala, né? E testemunha dos sofrimentos de Cristo. Meus irmãos, isso aqui é muito importante, porque Pedro não era alguém que falava de Cristo com, vamos pensar assim, baseado no seu carisma, baseado na sua retórica, baseado num conhecimento acadêmico. Mas ele falava de alguém como alguém que tinha passado e que tinha experimentado os sofrimentos de Cristo. Tanto que ele chama os irmãos nessa carta a serem também participantes. Então isso nos faz pensar o seguinte, que um líder, um servo de Deus, né, o apóstolo Pedro dá esse exemplo, ele tem que ter uma vida devocional com Deus, uma vida de testemunho na presença de Deus, ele tem que ter uma vida de crescimento diante do Senhor, e estas coisas devem ser observadas na igreja. Então aqui eu quero dizer a nós, né, que estamos aí servindo ao Senhor, que somos líderes na igreja, eu, pastor, os presbíteros, juntamente com os líderes, queridos, isso é o que Pedro nos encoraja a ter uma vida de experiência com Deus, de testemunho, de crescimento, que pode ser, né, como Paulo fala lá para Timóteo, que as pessoas percebam o progresso na nossa vida. A gente não pode estacionar de forma nenhuma, temos que continuar crescendo, porque através das nossas vidas, através da liderança, é que Deus cuida do seu povo. Então uma liderança espiritual ela é fundamental na vida de uma igreja, tá? E aí quando ele fala então acerca dos presbíteros aqui, talvez seria importante a gente pensar sobre o ambiente em que estas reuniões aconteciam, né? Essa ideia de um conselho, perceba que ele fala presbíteros aqui, parece que ele está falando de um conselho, de um grupo que estava liderando aquela igreja. Provavelmente, queridos, essa ideia, essa estrutura, ela tenha vindo das sinagogas, porque nas sinagogas os anciãos, eles tomavam conta, eles lideravam aquele pequeno grupo, tá? E aí, veja só, as pessoas se converteram, foram para Cristo e eles mantiveram um pouco dessa ideia de que os anciãos que conhecem a palavra, que já têm uma experiência de vida, que já têm uma experiência cristã, podem então assumir essa posição de liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá? Então é essa situação que Pedro começa colocando aqui, mas veja só, é muito importante lembrar, Deus cuida do seu povo através de uma liderança. Tá? Ele institui pessoas para que possam então cuidar do seu rebanho, cuidar daqueles que são seus, da igreja que é do Senhor Jesus Cristo. E aí então os líderes têm algumas coisas que precisam observar. Tá? Veja só, o chamado então ao pastoreio. Né? A primeira coisa que ele fala aqui que esses presbíteros devem fazer é pastorear o rebanho de Cristo, né? O rebanho de Deus. Meus irmãos, é importante a gente lembrar que Pedro, lembra, ele era um pescador, Jesus o levou a ser um pescador de homens, trabalhou na vida dele, mas enquanto estava nesse processo de 3 anos de investimento, discipulado, quando chegou no final do ministério de Jesus Cristo, quando ele estava para ser crucificado, Pedro nega Jesus 3 vezes. Depois da ressurreição, Jesus se encontra com Pedro, novamente numa pescaria, e depois daquela pescaria Jesus conversa com Pedro e 3 vezes pergunta se Pedro de fato o amava. E nessa conversa com Pedro, Jesus, por 3 vezes, depois da resposta, sim Senhor, eu te amo, Jesus diz para Pedro, Pedro, então você está incumbido de pastorear as minhas ovelhas. Por 3 vezes essa palavra é repetida ali naquele contexto. E agora nós percebemos que este pastor que foi chamado por Cristo, ele está incumbindo os presbíteros da igreja a serem esses pastores no meio da igreja. Pedro está convocando a liderança para pastorear as ovelhas de Cristo. E, irmãos, pastorear, essa palavra, ela tem a ideia de cuidar, que inclui nessa ideia o guardar, o guiar um rebanho, como Cristo fez
né? Como ele mesmo se denominou como pastor. Na realidade, aqui o Pedro fala dele como supremo pastor. Então, meus irmãos, pastorear o rebanho de Deus significa então fornecer essa orientação, esse cuidado, guiado sempre pelo Espírito Santo de Deus, tá? Em conjunto com alimentar o povo de Deus através da sua palavra, através da orientação que vem da parte de Deus para o seu povo. Então nós notamos que essa ideia do pastorear, e esta é uma ênfase importante no ministério pastoral, no ministério da igreja, que envolve o cuidado e a pregação, o conhecer o povo e também conhecer as Escrituras. Esta é uma atribuição dada à liderança da igreja. Tá? Então o cuidado da igreja, ela se dá por meio dessa liderança qualificada que entende qual é o chamado para ser então esse pastor, esse líder espiritual no meio da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. A nossa igreja, né, a IECC, Congregacional Cerejeiras, ela tem um pastor, ok? E veja só, a Assembleia, ela elegeu, ela definiu o salário do pastor. E a função, então, desse pastor é dedicar-se arduamente à pregação e ao ensino. Mas também é atender as pessoas em suas necessidades, socorrer, ensinar, consolar, exortar, disciplinar, alimentar, aconselhar, ou seja, tratar as ovelhas do rebanho. Agora, imagina que quanto mais a igreja vai crescendo, ela vai exigindo mais. E aí nessa hora, por isso que Pedro fala aqui os presbíteros, nós temos então um colegiado, um grupo em que pode potencializar esse trabalho de cuidado feito pela igreja. Então por meio dos presbíteros a igreja ela potencializa esse cuidado. E além do mais, a nossa igreja ela é estabelecida em grupos pequenos, porque aí nós temos líderes, colíderes de célula, para de uma forma assim bem organizada nós tentarmos alcançar todas as pessoas da nossa igreja, ok? Só para os irmãos terem uma noção, nessa quarentena, né, o pastor ele falou diretamente com 90% das pessoas, por uma ligação, por uma videochamada, e de certa forma não, com certeza 100% das ovelhas foram atendidas indiretamente pelas suas células, pelos seus colíderes de célula, pelos grupos menores. Então, meus irmãos, isso é a igreja potencializando o cuidado, tá? E aqui um pedido, né, uma aplicação para a igreja em relação ao pastor. Ajude o seu pastor. Tá? Deixe ele saber das suas necessidades. Se ele ainda não ligou para você, liga para ele. Para de repente compartilhar uma necessidade, algo que você está passando e algo que você precisa. Tá? O pastor não tem bola de cristal. Ele precisa então dessa comunicação para atender a sua necessidade, dessa maneira, juntos, tá? Progredir na vida cristã. Ok? Então esse é o chamado do pastoreio que Pedro faz aqui, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Logo na sequência, meus irmãos, agora Pedro vai falar de alguns perigos. Porque na realidade existem algumas coisas que podem atrapalhar, vamos dizer assim, o pastoreio. Okay? E aí ele faz uma lista de coisas que são perigos, que esta liderança espiritual precisa tomar cuidado em relação a isso, para que ela então seja um instrumento para cuidar do povo de Deus. Ok? Então quais são desses perigos? Ele faz isso em 3 contrastes. Ele contrasta essas coisas. Tá? Ele faz um contraste, ele diz isso não, isso sim, isso não, isso sim, isso não, isso sim. Tá? Então ele faz 3 contrastes aqui. O primeiro contraste que a gente observa aí, ele fala não por constrangimento, né? Aí no versículo 2 ainda, mas espontaneamente como Deus quer. Tá? Então a gente percebe aqui um contraste entre o constrangimento e a espontaneidade. Essa ideia do constrangimento é não fazer por força, não fazer por obrigação. Não fazer porque é uma tarefa que o pastor, que o líder, que o presbítero tem que cumprir. Meus irmãos, não pode ser dessa maneira, é o rebanho de Deus. Não pode ser por esse tipo de constrangimento, por esse tipo de obrigação, por esse peso. Mas ele dá a contrapartida ao dizer que tem que ser espontaneamente.
E essa palavra é voluntariamente. Poderíamos dizer então de coração, de dentro para fora, porque a pessoa quer fazer. Ela está disposta a fazer esse trabalho. Então, meus queridos, o ministério da liderança, ele não deve ser forçado. Tá? Ninguém é obrigado a ser líder na igreja. Tanto que Paulo fala a Timóteo o seguinte, né? Se alguém almeja o episcopado, tem que estar no coração. Tá? Então tem que ser espontâneo, tem que vir de dentro para fora. Então esse é o primeiro perigo. De repente pessoas que estão trabalhando e falam, já que não tem ninguém, eu vou fazer, mas faz no peso, faz na sobrecarga, não vai fazer um trabalho bem feito. Ok? O segundo contraste que ele faz um contraste entre a ganância, como ele coloca aqui, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Queridos, ganhar dinheiro não deve ser a principal motivação do ministério. Tá? Se a pessoa quer ganhar dinheiro, ela tem que ir para outra área, menos para a igreja. Infelizmente, houve uma época que se dizia templo é dinheiro. Um absurdo, mas infelizmente condizia com certas realidades que a gente via no nosso mundo. Tá? Então, queridos, veja só, quando Paulo, né, quero citar aqui algumas situações de Paulo, porque traz luz a essa ideia das qualificações de uma liderança. Paulo fala que o presbítero, ele não deve ser avarento. Ele escreve isso para Timóteo. Ele escreve para Tito que o presbítero, ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Ou seja, ele está dizendo, Paulo, que não se deve amar o dinheiro e nem se dedicar a buscar o dinheiro, esse lucro pessoal, através do ministério. E muitas vezes Paulo, ele falou assim, quantas vezes ele foi afligido pelo fato de saber que existiam líderes que estavam usando o ministério para ter lucro pessoal. E isso trazia um peso muito grande no seu coração. Então a Bíblia fala, não é para ser dessa maneira. Tá? Infelizmente a gente vive uma época em que se fala muito acerca disso, de lideranças que estão se aproveitando dessa situação para ter lucros, né? Para ter renda, para ter dinheiro. E a Bíblia fala, não é para ser dessa maneira. Tá? E aí a contrapartida não é pela ganância, mas tem que ser de boa vontade. Por uma disposição interna, por um anseio do coração. Eu quero fazer isso, eu quero servir a Deus, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Essa é a diferença, então, queridos, entre o verdadeiro pastor e o mercenário. O mercenário, ele trabalha se ele tiver o dinheiro. Se ele não tiver o dinheiro, ele não trabalha. Tá? O mercenário só trabalha se for pago. Ok? É interessante que Jesus ele faz esse contraste, né, quando ele fala acerca do bom pastor, e ele fala também do mercenário. Então, meus irmãos, o pastor, ele ama as ovelhas. É por isso que ele trabalha. Ele se dedica por ela. Ele se dedica por causa de Cristo. Pela obra que Cristo confiou na sua mão. E não porque ele está sendo obrigado a fazer isso por questões financeiras. Tá? Queridos, pensa o seguinte, tá? Falsos mestres fazem da igreja fonte de lucro. Então muitos falsos mestres têm hoje lotado as mídias, tá? Para ganhar dinheiro à custa de pessoas. Prometendo muitas vezes coisas pela troca do dinheiro. Então, meus irmãos, a gente percebe, isso não tem nada a ver aqui, olha só, pastorear o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, não por essa ganância, esse objetivo de ganhar dinheiro. Tá? Agora, uma coisa é certa, meus irmãos, não é fácil ser um pastor fiel das ovelhas de Deus. É uma tarefa que ela não tem fim, ok? Por quê? Porque enquanto as pessoas estiverem aqui, enquanto existir vida nesta terra, haverá a necessidade do trabalho, de se investir, de trabalhar para as pessoas. É isso que Paulo fez até o final da sua vida. Por isso que é necessário então um poder sobrenatural, e eu volto lá no início, aquela experiência com Cristo, aquela vida com Cristo, que ajuda a pessoa a permanecer firme, fortalecida por Cristo, para fazer esse trabalho de Cristo até a volta de Cristo. Tá? Então, e o que torna esse trabalho mais desafiador é o fato de que o pastor, muitas vezes, ele trabalha naquela ovelha sabendo o seguinte, aquela ovelha não lhe pertence. Ela pertence a Cristo. Não é dele, é do Senhor, é rebanho de Deus.
Então, meus irmãos, são essas visões que os líderes precisam ter, o pastor, os presbíteros, a liderança espiritual da igreja precisa ter, tá? Para servir ao Senhor e se dedicar a Ele. E aí o terceiro contraste que ele faz, né? Outro perigo aí dos líderes, tá? É a questão do contraste entre os dominadores e aqueles que são modelos para o rebanho. Meus irmãos, Jesus não quer uma liderança controladora, manipuladora, uma liderança que explora o rebanho, tá? Se você tem visto isso acontecer em algum lugar, saiba, isso nunca foi propósito de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, quando ele ensinou, e olha só, teve uma situação em que os discípulos, eles estavam brigando para saber quem seria o maior entre eles, quem ia dominar entre eles. E sabe como Jesus respondeu a essa intriga que havia entre os seus próprios discípulos? Ele responde da seguinte maneira: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Perceba, meus irmãos, olha a diferença. Jesus falou assim, no ministério que ele estava confiando naqueles discípulos, não era um dominando o outro, assenhorando sobre o outro, dominando o outro, explorando o outro. Não pode ser dessa maneira, queridos. É através do servir. Jesus foi modelo. Ele serviu, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o modelo é servir. É dessa maneira, queridos, que nós vemos esse contraste que o Senhor faz. O pastor, o presbítero, o líder, ele não deve ser mandão, tá? Isso é a ditadura, não é uma liderança bíblica. O pastor, o líder, o presbítero, enfim, aquele que está à frente de um grupo, e isso a gente podia aplicar até na liderança familiar, espiritual familiar na sua casa, meu irmão. Precisa vir através de um líder que leva, através do seu exemplo, as ovelhas. A igreja precisa de líderes que sirvam e de servos que liderem. É isso que a igreja precisa. Os líderes devem ser modelo para o rebanho. Modelo no casamento, modelo em como lida com as suas finanças, modelo de vida piedosa, de oração, modelo nos negócios que faz ao longo da sua vida, modelo nos compromissos com a missão que Cristo confiou a ele, de fazer outros discípulos, modelo na santidade pessoal, tem que ser modelo. Porque não adianta nada, de repente o líder ele fala, faça isso, mas quando você olha para a sua vida, ele não está fazendo aquilo. E é isso, meus irmãos, que Pedro está chamando a atenção daqueles irmãos. Isso é um perigo. O perigo dos mandões, dos dominadores, né? De gente que quer controlar a vida das pessoas, que quer dominar a vida das pessoas, para mandar. Mas quando chega na vez dele fazer, não faz o que ele mesmo está dizendo para os outros fazerem. Ok? Então esta é a orientação. Esses são alguns perigos do constrangimento. Nós temos que responder isso com espontaneidade. O perigo da ganância tem que ser de boa vontade. O perigo de ser um dominador, nós temos que responder isso sendo modelos. E o terceiro desafio aí que Pedro coloca, além de pastorear, além de nós observarmos aqui dos perigos que há no pastoreio, né? Há também uma boa recompensa do pastoreio. Meus irmãos, veja só, Pedro, vamos continuar a leitura aqui, quando ele fala o seguinte, né? Logo, versículo 4, que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Pedro mantém a visão aonde? Na glória.
no fim de todas as coisas. Perceba que desde o início, na carta, ele está fazendo, pessoal, vamos olhar para cima, vamos olhar para a nossa herança, vamos olhar para a nossa recompensa, vamos olhar para aquilo que Deus tem reservado, o fim das coisas estão chegando, o sofrimento ele precede a glória, virá a glória, ele está sempre focando lá na frente. Não é diferente agora ao falar para os líderes. O Supremo Pastor é aquele que vai avaliar o trabalho de cada um dos seus cooperadores. Porque as pessoas que trabalham para Cristo, elas são cooperadores de Jesus. O pastor, na realidade da igreja, é Cristo. Dele é o rebanho. E aí nós percebemos que Jesus, então, ele dará àqueles que cuidaram bem do rebanho uma recompensa. E como o texto fala aqui, uma recompensa imarcessível, imperecível. É interessante que essa palavra, né, antigamente quando as pessoas faziam uma recompensa para alguém, eles davam aqueles louros, né, que o pessoal colocava na cabeça. Lembra? Aqueles louros, né? Só que aquilo, com o passar do tempo, ele se perdia. E aí naquela região existia uma flor. Essa flor era amarantos. Tá? E lá na antiguidade, naquela época, ela simbolizava alguma coisa que perdurava mais tempo do que as outras coisas. E se você até colocasse água nela e plantasse de novo, ela conseguiria até renascer de novo. Tá? Então essa é a visão que eles tinham de alguma coisa que se você cuidasse, ela ia perdurar muito tempo, que não ia desvanecer. E essa palavra, então, é a ideia do imarcessível, uma coisa assim que ela não tem como perder o seu valor, é imperecível. Claro que eles usaram uma figura da época para tentar traduzir essa ideia. Mas, queridos, o que a palavra de Deus está dizendo, o que Pedro está falando, o que Jesus está falando para cada coração aqui, que serve a ele, é que ele dará, então, para aqueles que são os seus trabalhadores, os seus cooperadores, esta coroa. E esta coroa é de uma glória, como ele fala aqui, coroa da glória. E essa glória é a glória de Deus. E os crentes, né, fiéis ao Senhor vão receber. Somente Cristo, meus irmãos, pode avaliar o ministério de um indivíduo e dar a ele a devida recompensa. Muitas vezes a avaliação de números ela pode ser interessante, mas ela não vê tudo. A avaliação de um resultado visível, ele pode de repente dar para a gente um indício, mas ele não manifesta tudo. Agora Cristo sim, ele vê todas as coisas. Ele vê o resultado visível, mas ele também vê aquilo que os olhos não podem ver. E ele então dará uma recompensa para cada um dos seus servos. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, né? Vocês que têm trabalhado na igreja, têm servido ao Senhor, principalmente em cargos de liderança, seja um presbítero, seja líder, escolhido de célula. Você trabalha visando que tipo de recompensa? Líderes de jovens que têm ajudado, tá? Que tipo de recompensa você quer? Porque, veja só, muitas pessoas, e Jesus falou isso lá em Mateus, né? Capítulo 6, 7, que pessoas trabalham para ser visto pelos homens. Tá? Muitas pessoas se empenham para isso. Se esforçam pelo louvor das pessoas. Só que quando a pessoa louva, ele acabou, ele já recebeu o que ele estava buscando. Outros, meus irmãos, se esforçam para construir impérios pessoais. Quantas pessoas fazem, né, do ministério algo para o seu engrandecimento pessoal. Outros querem crescer, querem se promover através do ministério. A pergunta é, você trabalha visando que tipo de recompensa? Porque todas essas coisas, elas vão passar. Elas vão ficar para trás. E aí nós temos que trabalhar, meus irmãos, pensando naquela recompensa que não vai desaparecer. E a única recompensa que não vai desaparecer é aquela que depois do esforço, lembra? Jesus disse àqueles servos, né? Servo, muito bem, meu servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Entra no gozo do teu Senhor. Então imagina você servir ao Senhor e no final da vida é esse louvor que você vai receber, além de uma coroa que não perece. É por causa disso que a gente tem que trabalhar e servir a Deus. E é isso que Pedro está colocando aqui. Quando o Supremo Pastor se manifestar, e ele vai se manifestar, ele virá, a segunda vinda, a gente aguarda, é uma certeza, é uma realidade. E quando isso acontecer, nós poderemos receber dele a nossa recompensa. Queridos, finalizando, Deus cuida do seu povo por meio de uma liderança. Tá? Quero desafiar você que Deus tem abençoado a sua vida através da liderança, que você ore
por essa liderança, por esses irmãos que estão à frente, para que eles entendam o chamado do pastoreio, para que eles percebam o perigo do pastoreio e para que eles busquem a recompensa, a boa recompensa que o pastoreio traz. Em tempos de perseguição, precisamos de orientação. E essa orientação, queridos, vem da parte de Deus através de uma liderança que Ele confia, tá? Esta igreja. E é isso que nós vemos, é isso que nós percebemos. Deus cuida do seu povo dessa maneira, provendo uma liderança, instruindo essa liderança, dirigindo essa liderança para que essa liderança cuide do seu povo. Mas também Deus, Ele cuida do seu povo orientando os crentes, dando palavras, orientações, dicas, tá? Para que as pessoas possam fazer nesse tempo de perseguição. Mas isso nós veremos no nosso próximo encontro, ok? Como Deus cuida, instruindo a liderança, vimos hoje. E no próximo encontro veremos como é que Deus orienta os crentes, quais são as orientações de Deus nesse tempo de perseguição, usando a vida dos líderes para que a igreja se mantenha firme no meio da adversidade. Amém, queridos? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos cuidados por Ele através da sua igreja, através desse relacionamento, através dessa nossa convivência mútua de uns para com os outros. Ok? Vamos orar, deixa eu orar por isso, colocando diante do Senhor. Pai, eu agradeço ao Senhor por cada líder, por cada presbítero, por cada pessoa que se coloca em tuas mãos para servir a igreja do Senhor. Para servir a Deus não baseado naquilo que eles pensam que deve ser, mas de acordo com a diretriz segura da palavra do Senhor. Ajude a Deus cada um desses líderes a de fato entender o chamado, a perceber os perigos, Pai, que isso pode trazer para as suas vidas, mas também, Deus, a batalhar pela boa recompensa do pastoreio. Abençoa, Deus, os líderes da nossa igreja, que cada um, Pai, possa fazer o trabalho com excelência, de qualidade, para que a sua igreja se sinta cuidada nesse período difícil que nós estamos vivendo. Nos abençoe, Pai, é o que peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos cantar mais uma música aqui, tá? Louvando ao Senhor, bendizendo o nosso Deus, ok? Nossa. Se ligar, calmíssimo. Isso. Pode ir? Calma. Você não vai cantar a música?
bem, queridos. Deixa eu interromper aqui. Isso. Ainda não caiu. Muito bem, tá com vocês, né? Agora não caiu, né? Pois é. Vai entender esse negócio, né? Ele caiu no começo e agora não caiu mais, né? Ai, 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 viu? Essa nossa tecnologia, né? Sempre pegando umas pecinhas da gente. E, na verdade, naquela hora, no meio do culto, caiu foi a minha internet, tá? Por alguma razão, não sei. Deu um pequeno bug aqui. Muito bem, queridos. Mais alguns recadinhos importantes para nós, tá? Pra gente depois encerrar o nosso culto e a gente ver aí as carinhas de quem quiser aparecer aí, tá bom? A gente falou um pouquinho sobre cuidado na nossa igreja hoje, tá? Através aí da liderança. E eu quero reforçar isso dizendo o seguinte: se você precisa de alguma necessidade, você pode, por favor, entrar em contato com a liderança,